Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que nós temos na aula de hoje. Aula 13, Objeto de Conhecimento, Avanços e Aplicações da Genética Molecular. E no detalhamento, nós vamos estudar um pouco sobre as aplicações da genética molecular em diversas áreas da ciência, medicina, agricultura e meio ambiente. Estejam preparados aí com seu caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam vocês aqui, olha só. Olha a imagem que eu tenho atrás e com certeza vocês já têm familiaridade com essa molécula presente no corpo humano, né? Que é a molécula de DNA. E vocês estão percebendo que nós podemos, assim, ó, ter uma percepção ali de que tem uma pinça, né? Olha só, de que tem uma pinça que está ali tirando um pedaço desse DNA. Então, assim, vocês podem compreender mais ou menos o tema que nós vamos tratar aqui sobre o DNA. Mas antes disso, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês e, por sinal, muito curiosa. Veja aí, você comeria um alimento geneticamente modificado? Vocês já pararam para pensar que diariamente nós temos aí chances, né? Ou mesmo sem saber, nós estamos consumindo alimentos que tiveram aqui, ó, sua estrutura modificada dessa forma, de forma ilustrativa aqui, mas é assim, um pedaço desse DNA, deste alimento, ele foi então alterado para alguma finalidade, com alguma aplicação. E para respondermos essa pergunta, para nós entendermos um pouco do que esses alimentos geneticamente modificados significam no nosso dia a dia, nós temos que entender ali sobre a engenharia genética. São vários conceitos, né, envolvidos e que eles atuam, digamos assim, no melhoramento das características, né, destes alimentos, por exemplo, que podem ali causar resistência a uma praga, que podem causar resistência à falta de água, que podem, então, digamos assim, melhorar o valor nutricional desse alimento. E assim é que estes alimentos são transgênicos, né? Eles são chamados de alimentos transgênicos. Podem ter tantos benefícios, vários benefícios, mas também eles podem, digamos assim, hoje em dia, gerar várias discussões a respeito desses alimentos que são geneticamente modificados para alguma finalidade aí do dia a dia. Mas que para isso nós vamos iniciar vendo um vídeo. Vamos ver. O que é genética molecular? Você já imaginou um mundo em que podemos ler, copiar e modificar o código da vida, entender mutações e até criar tratamentos personalizados a partir do DNA? Tudo isso é possível graças à genética molecular, a área da biologia que estuda como os genes funcionam e como podemos usar essa informação para beneficiar a saúde, a ciência e o ambiente. Na agricultura, a genética molecular permite identificar genes de interesse, desenvolver plantas transgênicas e aprimorar culturas mais nutritivas, resistentes e sustentáveis. Na medicina, ela ajuda a mapear doenças genéticas, aplicar testes de DNA, usar células-tronco e desenvolver terapias gênicas que salvam vidas. E no meio ambiente, a genética molecular contribui com a biorremediação, utilizando micro-organismos modificados para degradar poluentes e proteger ecossistemas. A genética molecular está moldando o presente e o futuro, conectando ciência, saúde, alimentação e sustentabilidade para transformar a vida no planeta.
Que vídeo, hein? Que vídeo maravilhoso, com várias informações aí explicando o que que é a genética molecular, o que que é a engenharia molecular, o que ela faz, né? Vocês viram vários profissionais em laboratório pipetando ali, né, aquelas experimentos que eles estavam fazendo. Foi mostrado aplicações na agricultura, na saúde, na medicina, no meio ambiente. Nós não temos como voltar atrás. A engenharia genética está presente no dia a dia, seja nas plantas, nos animais e também em várias atividades ali de melhorias da vida humana, né? Da manutenção da nossa vida humana. Então, para iniciar aí, nós entendermos esses conceitos que estão envolvidos, vamos continuar vendo aí sobre o que é a genética molecular. A genética molecular ele é o ramo da genética, que é uma área da biologia, né, que estuda os mecanismos de funcionamento do DNA. Vocês já compreendem o que é o DNA, já compreendem aí como é que é a molécula de DNA, é uma dupla fita, que são formadas por vários nucleotídeos, tem as pontes de hidrogênio entre esses nucleotídeos, tem bases púricas, bases pirimídicas. Esse DNA ele passa por etapas, né, de replicação, de transcrição, de tradução, importantes para a nossa vida, porque diariamente, segundo a segundo, o DNA ele está ali em funcionamento no interior de cada uma das trilhões de células que nós temos. E os genes, como eu estava comentando, eles compõem esse DNA, né? Lá, a cada códon, a cada combinação desses vários genes, vai ocorrer ao final desse processo que eu comentei, né, de replicação, transcrição e a tradução, né, daquela informação genética, vai ocorrer a síntese de proteínas para que, então, alguma parte do organismo seja beneficiada com o resultado desse processo. Mas na engenharia genética, na genética molecular, todos esses processos que eu estou comentando com vocês, inclusive que nós acabamos de ver no vídeo, ele vai ocorrer ali uma investigação. Aí é que está a diferença. Ela, digamos, do conceito, né? O significado do conceito. Enquanto que esse processo está ocorrendo no interior das células, diariamente, eles passam então a ser investigados, passam então a ser manipulados, experimentos realizados dentro de laboratórios, com rigorosas, digamos assim, com rigorosos procedimentos, né, de manipulação dessas informações, né, porque ali eles estão lidando com as informações genéticas, e essas informações genéticas, elas estão ali armazenadas lá no DNA. E assim como estão armazenadas, elas vão ser transmitidas, né, porque elas são passadas pela hereditariedade, assim como nós aprendemos com os experimentos de Mendel, das leis de Mendel. Elas então são transmitidas aos descendentes e essas características elas são expressas naqueles seres vivos. E assim, todas essas informações que são obtidas ali em laboratório, elas servem, né, elas estão ali com a finalidade de melhorar algo da nossa vida. Imagine vocês que se lá no fundo do seu quintal você tem duas plantas e você percebe que os frutos daquela planta ou as flores daquela planta, enfim, o que você achar que comparativamente é melhor, você
tende a escolher essa planta que é mais resistente, essa planta que é mais desenvolvida, e comparando as mesmas espécies, indivíduos das mesmas espécies. Então, você acabou tendo uma seleção, executando uma seleção daquela planta que melhor respondia àquelas características ambientais, ou que apresentavam os frutos mais gostosos ou maiores, enfim. O que você escolheu como características? Só que dentro da genética molecular, essas informações genéticas, elas são analisadas dentro de um laboratório. Elas são levadas para dentro de um laboratório em busca daquela melhoria que é pretendida. Será se a melhoria que se quer é que se obtenha mais frutos? Então, ela vai ser ali manipulado, sendo realizadas pesquisas para essa finalidade. Será se nós queremos uma árvore menor, mais frutos e menor, então menor altura, né? Esses pesquisadores vão em busca daquela seleção das informações genéticas para ter aquele tipo de característica. Será se nós queremos animais, por exemplo, como frango, que frango ou carne bovina, ou enfim, qualquer outro ser vivo que sirva de alimentos para o homem? Será se nós queremos que ele se desenvolva mais rápido, né, em menor tempo, porque assim precisa-se de produtividade, produzir mais alimentos? Então ele vai ser ali geneticamente pesquisado para chegar a essa seleção de informações genéticas que levem àquela melhoria que se quer. E aí nós vamos ver sobre informações genéticas. Vejam aí. As informações, o fluxo dessa informação genética que nós temos, veja aí, olha, ele é um conjunto, né, de etapas. Então, tem 3 etapas fundamentais para que essa informação genética seja, então, ali trabalhada para essa finalidade. E aí nós temos a replicação, que é o processo de duplicação desse DNA, dessas moléculas de DNA, para que ele possa gerar uma outra fita idêntica. Nós temos o processo de transcrição, em que essa informação do código genético ali, e tem a participação do RNA mensageiro, transportador e ribossômico, né, neste processo. E aí nós temos em seguida a tradução, a etapa da tradução. É um fluxo, é uma continuação de etapas que, após a tradução, serão, digamos assim, captados ou selecionados os aminoácidos específicos que foram ali codificados nos códons, para que então possa ser produzida a proteína específica para aquela ação ou aquela finalidade dentro do organismo, dentro daquele ser vivo. E aí, nestas etapas, né, que eu comentei, cada uma delas, né, da replicação é o processo de duplicação do DNA, né, a transcrição é a síntese de RNA a partir do DNA, e eles vão participar desse processo, né, e a tradução é a conversão dessa informação do RNA em proteínas ali codificadas, né? São necessários, como eu citei, aminoácidos para que essas proteínas sejam produzidas. Então, cada uma destas fases aqui, ó, do RNA, ele é transcrito e assim traduzido em proteínas, para que então ele possa chegar a ser produzida ali essa finalidade que dentro do organismo. E isso no dia a dia, será que se quer que melhore, né, a resistência hídrica? Será se quer que melhore o crescimento desses animais? Será se quer que a carne fique com alguma característica específica? Então, todas essas etapas, elas estão aqui tanto no processo de replicação, no processo de transcrição e no processo de tradução, para que então tenhamos aqui a produção
de proteínas, né? E assim nós temos esse conjunto de informações, né? Como parte de toda essa genética molecular e dessa engenharia genética realizada ali por pesquisadores para esse benefício, para em busca, né, desses alimentos, por exemplo, ou de animais que possam estar geneticamente modificados, que são chamados de OGM. Né? Então, o processo começa pela replicação, depois a transcrição, e quando o DNA é usado como molde para formar o RNA, tá? Em seguida, ocorre a tradução, em que o RNA leva essa informação lá, ele leva essa informação que está sendo que será codificada até os ribossomos. E lá nos ribossomos, então, são produzidas as proteínas que vão atuar em diversas funções, né, dentro do nosso organismo, ou dentro do organismo daquele ser vivo que está sendo ali melhorado geneticamente. E que melhorias podem ser essas? Melhorias na estrutura, na defesa do organismo, né, no transporte, né, ou também no controle de atividades celulares. Nós não sabemos, né, que modificação está sendo realizada quando nós encontramos aqueles alimentos lá nas prateleiras, que possivelmente, né, são transgênicos, né? São OGMs, organismos geneticamente modificados, nós não sabemos, mas eles tiveram ali uma melhoria, né? Nós várias vezes podemos ouvir pelos jornais que nas plantações estão sofrendo com a falta de água, né? Por exemplo, com a ausência de chuvas, né? Não tem irrigação para aqueles alimentos, para aquelas plantações, principalmente em larga escala. Saibam vocês que todo esse assunto que estou aqui apresentando para vocês, ele ocorre em razão da economia de larga escala da produção de alimentos, né? Porque a quantidade de pessoas no mundo, no planeta Terra, está muito grande. É necessário essa produção de alimentos que seja compatível com a quantidade de pessoas. E aí é que nós temos essa necessidade de vários avanços, né, ao longo dessas pesquisas que são realizadas. E nós vamos falar sobre cada um desses avanços. Já comentei um pouco sobre agricultura e vou voltar a comentar, mas vamos ver aí sobre os avanços na ciência também e medicina. Então, nós temos para isso um dos projetos mais importantes, né, ao longo aí dessa história da genética, que é o mapeamento do genoma, no genoma humano, né, que é o chamado Projeto Genoma. Então, assim, ele foi todo codificado, todo mapeado e se sabe, por exemplo, cada doença, em que ponto daquela molécula de DNA ela vai ser expressa, e assim ele pode, então, ser realizado algum tratamento. Outro é o diagnóstico precoce de doenças genéticas e câncer, né? Que Deus nos livre dessa má hora, mas são muitos casos de câncer que cada vez mais estão ocorrendo e por isso você deve ficar atento tanto às vacinas quanto aos exames preventivos que podem ser realizados. Terapias gênicas, por exemplo, com substituição de genes defeituosos e testes de DNA, né, para identificação, investigação criminal ou teste de paternidade. E que nós vamos ver agora aí um detalhe um pouco mais sobre esses testes de DNA para a paternidade, né? Como que a genética pode ajudar a identificar, neste caso eu vou exemplificar a paternidade, mas o mesmo, né, ele é utilizado em investigações criminais, quando
fluidos humanos, resíduos humanos são coletados na cena do crime para que então possa ser ali, digamos assim, identificado quem é o possível causador daquele delito. Mas, como eu estava dizendo, nós vamos falar sobre paternidade. Vamos ver aí na nossa ilustração, que nós temos neste exemplo aí de aplicações de testes de DNA, né, para a paternidade. Nós temos a mãe, o filho, o possível pai 1 ou o possível pai 2. Né? Então, nós temos que a mãe, ela é certeza, né? Porque ela tem o pareamento, como tem combinações de material genético do pai e da mãe, então nós temos todo esse pareamento aqui que vocês podem observar, né? Do filho com a mãe. Até aí, ok. Mas e o pai? E agora, José e o pai? Então, percebam vocês, já está selecionado aqui, pareado, que traços de similaridade pode ocorrer? Esse filho aqui está tendo similaridade com este pai 1 aqui, Não, né? Então, vamos aqui já só selecionar, olha só, olha aqui o do filho, Vou riscar aqui para ficar bem claro. Olha só a similaridade que está batendo. Neste item aqui, bateu com o pai 1, mas também com o pai 2. Mas olha só a quantidade, né, de situações genéticas, informações genéticas que foram, né, vindas do pai 2. E aqui, esta e esta. Então, dessa forma, é possível ali apresentar as semelhanças e não ter dúvidas. É 99,99% de chance de acerto. Não tem erro no teste de DNA. A criança possui um DNA único e metade que vem da mãe e a outra metade que vem do pai. E o teste analisa essas partes específicas do material genético, né, que deve coincidir entre o pai e o filho. E aquela, como eu mostrei ainda há pouco na ilustração, é essa semelhança que há. Então, o método ele é altamente confiável e assim ele ajuda. Quantas vezes filhos já foram, digamos assim, reconhecidos paternidade por conta desses testes de DNA? Então, eles são utilizados em processos judiciais, né, para fins pessoais. O indivíduo, né, ele quer, aquele jovem, ele quer ter essa informação e ele pode ter por meio da justiça, tá? Ou então, avanços na identificação de crimes, né? Que isso, quando a cena do crime não está ali muito clara de quem é o autor daquele delito, então é necessário realizar os testes de DNA. Ou também, olha só a importância de quando, por exemplo, em acidentes aeronáuticos em que não é possível reconhecer, né, de tão, digamos assim, dificuldade de identificação daqueles corpos de modo visual, então são feitos testes também de DNA e outras informações do corpo que possam ali ter essa identificação a partir de familiares vivos. E assim, familiares diretos, como o pai, como a mãe, que possam ajudar nessa identificação. Então, assim, para a medicina é importantíssimo, né, as várias, digamos assim, aplicações que tem na ciência e na medicina. Mas não paramos por aí, nós ainda temos aplicações na agricultura. Vejam que na agricultura, a criação de plantas transgênicas resistentes a pragas ou que sejam mais nutritivas, né? Então, isso é uma importância muito grande
né? Pragas porque precisa ter aquelas culturas, né? Digamos assim, a colheita deve ser feita. Então, não é alimento para pragas, para gafanhotos, por exemplo, para outros animais, é para seres humanos, né? Então, esse é um melhoramento genético. E aí, esse melhoramento genético, ele vai atuar em aumentar a produtividade e a resistência também a doenças, porque essas doenças nas plantas vão causar a morte das plantas, né? E assim não vai chegar a colheita, por exemplo, daquela safra. Outras, né? Pode ser que essas melhorias sejam no amadurecimento melhor, né? Ou suporte daqueles frutos que eu digo, ou que possa ter, digamos assim, resistência a variações climáticas. E assim, essas variações climáticas, elas podem estar ali relacionadas, por exemplo, àquela ausência de água que eu comentei, a resistência hídrica. Então, olha aí, na nossa ilustração, nós temos tubos de ensaio, é como essas plantas são então selecionadas, realizadas testes, e aqui nós temos exemplos, ó. Digamos aqui que essa seja a planta teste 1, a planta teste 2, teste 3 ou teste 4, conforme aí a ordem que você queira, por exemplo. Mas aqui nós vemos que essas plantas testes aqui, ó, esses resultados, essas duas, conseguem resistir melhor à ausência de água. Já essas outras, não conseguem resistir. Então, geneticamente, elas não serão ali matrizes para reprodução e seleção de novos indivíduos em grande escala. Então, esses exemplos eles vão ocorrer na soja, no milho, arrozes mais nutritivos, como o arroz dourado, que ele tem um enriquecimento ali no seu grão, resistentes a agrotóxicos e mudanças climáticas. Todas essas plantas, elas são, então, ali, elas são resistentes, como eu comentei com vocês. E aqui nós temos que o símbolo dessa resistência é esse triângulo pintado de amarelo com a letra T maiúsculo. E assim nós temos a soja, o milho, o arroz dourado, que ele é rico em vitamina A, o tomate, olha só, todos esses são muito lindos, né? Mas que eles têm ali geneticamente modificados. E daí vem aquela pergunta, você comeria? Nós comeríamos sim, porque eles estão ali para um benefício do ambiente, né? Daquele ambiente de cultivo, porque ali estava tratando da agricultura. E aplicações no meio ambiente, né? Então nós temos aí que a genética molecular, ela é aplicada também ao meio ambiente e ela utiliza técnicas avançadas, né, para monitorar, proteger, recuperar os ecossistemas. E aí, para esse monitoramento, olha aqui, olha só a realidade aqui do que esse rio precisa ser forte, meu Deus. Olha só a quantidade de espuma, olha só a quantidade de esgoto lançado no rio. E óleos, né? Aqui, ó, só está um derramamento de óleo, né? Em alto mar ou até mesmo em pequenos rios, né? Pequenos corpos de água. Então, no meio ambiente, assim, ele é chamado de biorremediação, em que é o uso de micro-organismos geneticamente modificados, né, para poder limpar solos e águas contaminadas. E quem é utilizado para isso? Micro-organismos como as bactérias, que elas já têm uma alteração genética para essa finalidade. Por exemplo, limpar óleo, metais pesados, lixo tóxico, todos esses eles estão aqui atuando nestas situações aqui, ó, que eu comentei com vocês. Isso é difícil de encontrar? Não, pessoal, não é difícil de encontrar. Está todo dia acontecendo em alguma cidade do Brasil.
Outras aplicações no meio ambiente é a preservação de espécies ameaçadas, né, por meio da biotecnologia. Como que vai ocorrer essa preservação de espécies ameaçadas? Olha só, essas espécies, elas então vão ser selecionadas, aquelas ameaçadas, e aí o seu material genético vai ser preservado, né? Serão realizadas clonagens, indivíduos iguais daquelas espécies ameaçadas e também a formulação de um banco de genes. E assim, desse modo, essas aplicações da genética molecular, da engenharia genética, só vêm para melhorar a nossa vida, porque espécies ameaçadas também prejudicam a espécie humana, ameaçadas de extinção. Melhorias daqueles alimentos da agricultura, ou de animais, ou mesmo tratamentos genéticos de saúde também são muito importantes para a nossa vida. Reflita sobre isso, tá bom? Tchau.